noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao canal Seridó Espírita, hoje proporcionando a realização da 22ª Semana Espírita de Candelária. Então, nós do Seridó Espírita, em parceria com a Associação Espírita de Candelária, estamos a realizar nessa semana essa 22ª semana, com 32 anos de funcionamento da Associação Espírita de Candelária. E para nós é uma alegria estarmos aqui comemorando com vocês que fazem parte da associação, através das palestras edificantes que teremos nesses 4 dias, com os expositores e também com os nossos amigos que fazem arte espírita, a arte que eleva a alma, que nos harmoniza e que nos sintoniza, assim, com um plano mais alto com Jesus. E a noite de hoje, a nossa Semana Espírita, começa com a participação de um amigo querido de todos nós, aqui do Movimento Potiguar, que trará a sua arte espírita para esse momento conosco. Seja muito bem-vindo, meu amigo Nertan Jucá. Meu amigo Alisson, todos os irmãos que nos acompanham através do canal da Seridó Espírita, aos meus amigos queridos da Associação Espírita do Candelária, a Rafael, a Socorro, a todos que fazem o movimento espírita do Rio Grande do Norte, um abraço enorme, com muita alegria que estamos aqui mais um ano juntos com a turma lá da EC, né? Associação Espírita de Candelária. Que bom, é sempre uma alegria, Nertan, estar com você. E agora, nesses laços que proporciona a internet também, e a gente está aqui do Seridó do Rio Grande do Norte, aqui da cidade de Currais Novos, Parelhas e outras, comemorando junto com Candelária, né? Um bairro, inclusive, em Natal, que me acolheu muito quando eu morei em Natal e conheci também a associação. E, Alisson, assim, uma casa que a gente viu nascer praticamente, né? O tempo que nós temos em movimento espírita é aproximadamente o tempo do surgimento da casa em Candelária, lá no terreno da associação, que era próximo ali. A gente viu surgir aquele movimento todo, né? O grupo mais antigo, formado por Antônio, aí tem Terezinha, tem a velha guarda da casa, né? E tem os novos que sejam, minha amiga Carla Donita, né, contemporânea de colégio. Então, assim, é muito bom quando a gente está numa casa que a gente se sente em casa, não é verdade? Pois muito bem. Sinta-se em casa e traga para nós esse momento de harmonia com música e arte espírita. Ok, Alisson. Então, assim, é um momento muito gratificante para nós. Nós vamos fazer essa primeira música, que é uma música até que nós não íamos incluir agora, nesse momento, mas a intuição nos veio. Nós falamos o nome dela, de Alta de Souza, e essa poesia de Alta de Souza, denominada Místico, ela fala muito desse momento que nós vivemos, né? Ela compôs essa música, essa poesia, no momento em que ela saía da sua primeira Eucaristia, né? E eu digo que Alta, num momento deslumbrante de desdobramento espiritual, fez essa composição maravilhosa que o Sintonia de Luz, né? O Nertan aqui fez a parte melódica. A poesia é muito bonita porque ela diz assim: a chuva cai do céu e o mundo é como um ermo, um deserto sem fim de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro de mim quem fez o sol, Jesus. Então, é muito bonita, né? Então, uma poesia curta, que está escrita no livro Horto, de 1900, e que faz parte do nosso repertório do grupo Sintonia de Luz, que esse ano comemora 7 anos. A chuva cai do céu e o mundo é como um ermo,
um deserto sem fim, de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro em mim quem fez o sol. Jesus, 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 Jesus. A chuva cai do céu e o mundo é como um ermo. O deserto sem fim, de onde emigrou a luz. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo. Mas que me importa a treva, a escuridão sem termo, se eu sinto dentro em mim quem fez o sol. Jesus, 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 Jesus. Ou seja, a gente sabe que depois da tempestade vem a bonança, não é? Ou seja, depois de todo momento de dificuldade que nós estamos vivendo, passando por essas tribulações no momento, nesse momento de pandemia, faz com que a gente enxergue que nós estamos entrando em uma estrada. E essa estrada de vida é a estrada que nos conduz, que faz com que a gente reflita sobre os passos a seguir, sobre as responsabilidades que temos, sobre todo o direcionamento de nossas vidas, né? Saber que tudo que está acontecendo não é ao acaso. E nós vamos cantar mais uma música, que é a composição nossa, né, do Grupo Sintonia de Luz, Na Estrada. Gostaria que vocês prestassem bem atenção à letra dessa música, a cada parágrafo, a cada estrofe, que tem muito a nos ensinar. Se caminha sem destino, sem saber aonde ir, e te perdes no caminho, queres sempre desistir. Se as portas são cerradas e a escuridão traz dor, e desistes da jornada por não encontrar amor, se teus olhos correm lágrimas
pensas mais com a razão. São os frutos que plantastes, é a lei da redenção. Se labores trazem fardos, segue firme de então. Escolhestes, nada é caro, são provas da encarnação. Aí nosso Pai vem e nos diz: és meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segurar na minha mão. Se a cruz está pesada e não consegues carregar, há contigo ao teu lado alguém a te amparar. Mesmo estando tão cansado, te sentindo muito só, tens os anjos ao teu lado, te livrando do pior. Pensas sempre, meu amigo, no momento atual, modifica tudo aquilo que te leva para o mal. Tens a vida infinita, te esclareces no amor, sede luz reflete o brilho de Jesus Consolador. És meu filho, ao teu lado estarei, te levando no caminho, te guiando para o bem. Se a vida trouxe dor, desolação, sou a porta, o caminho, segura na minha mão, segura na minha mão. Sempre que a gente toca essa música, a gente se emociona, né? Inclusive eu errei aí na estrofe da música, no refrão da música, porque ela é de uma singularidade, é muito forte, né? Fala exatamente desses momentos que a gente vive de dificuldade, de dor, de desespero, mas sempre o nosso Pai maior estará conosco. Jesus nos disse: nenhuma das ovelhas perdidas do meu Pai ficará para trás, não é? E para encerrar, nós tivemos nesse último domingo o Dia das Mães. E eu gostaria de fazer uma homenagem a todas as mães da humanidade, a minha mãe, a mãe das minhas filhas, a todas as mães, a minha filha que é mãe também, não é? A todas as mães amigas presentes, aquelas ausentes que já retornaram ao plano maior. E há alguns anos nós tivemos o retorno à pátria espiritual da minha avó querida, a vovó Germina, ela que era o sustentáculo da família, não é? De uma família pobre, analfabeta,
mas uma mulher de um coração enorme, benzedeira, passava o galinho, rezadeira, parteira no interior. Ela que viveu por 93 anos, desencarnou no ano de 2015, 2016, melhor dizendo, aos 93 anos. 11 dias depois, o meu avô também retornou junto com ela, né, para a parte espiritual, aos 95 anos. Foram 72 anos de casamento e de muita coisa boa, né? E eu gostaria de fazer a homenagem pela lembrança que eu tive dela, né? Nós fizemos a composição de uma música chamada Saudades. E essa música reflete não somente a figura representativa da minha avó, mas também de todas as mães que já retornaram ao plano espiritual e que nós temos esse sentimento de saudade, que é a lembrança de tudo de bom, Alisson, que a gente guarda na vida. E me encho de saudades quando penso em você. As lembranças fazem parte e eu não quero esquecer, porque você me deu amor, porque me ensinou a ter você sempre aqui, perto de mim. Germina em meu peito o teu sorriso simples, o abraço apertado que eu não quero esquecer, porque você me deu amor, porque me ensinou a ter você sempre aqui, perto de mim. Deixaste este mundo, encontraste nova vida, brilha agora bem distante, iluminando o nosso céu. És estrela infinita, luz ao lado do nosso Jesus. És amor, é luz em esplendor, és meu anjo protetor, a vovó querida, seja lá onde for, não estarei a sós, porque você me deu amor, porque me ensinou a ter você bem aqui, perto de mim. O seu nome era Germina, germina em meu peito o teu sorriso simples, o abraço apertado que eu não quero esquecer, porque você me deu amor, porque me ensinou a ter você bem aqui, perto de mim. Que saudade, que saudade. E é essa saudade que devemos carregar nos nossos corações. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui, me emociono e deixo a vocês a alegria de sabermos que um dia estaremos todos juntos. Muita paz aos corações, Alisson. Um abraço grande, querido, para você e para sua família. Que Deus nos abençoe sempre. Para você, Thelma, seu Arlindo, as meninas também, Nertan. Música linda essa, que toca a todos nós, nesse momento que todos estamos vivendo, e que foi muito gostoso de ouvir. Parabéns pela composição, parabéns pela música. Muito obrigado, amigo. Eu gostaria de convidar agora, dando continuidade
as nossas tarefas aqui da noite, Genival Júnior para fazer a prece inicial. Seja bem-vindo, Genival. Meus queridos amigos, neste clima de paz, de amor, de alegria, com as músicas trazidas pelo nosso irmão Nertan Jucá, Alisson, Rafael, Socorro, só nos resta rogar a Jesus que nos ampare nesta noite e vamos então proferir a prece, que essa prece chegue a todos os nossos irmãos que nesse momento estão voltando à espiritualidade, e Jesus reconforte os nossos corações. Jesus amado, é com muita alegria em nossos corações. Estamos nesta noite, iniciando a 22ª Semana Espírita da Associação Espírita do Candelário. Que teu amor, que a tua luz permaneçam sempre nos nossos corações. E que nesta noite, especialmente, o nosso irmão Rafael seja iluminado pelas bênçãos dos bondosos espíritos. Estejamos todos nós, tenhamos esse momento de profunda aprendizagem com base na proposta espírita. Essa mensagem que nos esclarece, que nos reconforta tanto os nossos corações. E com essa prece, em teu nome, em nome dos bondosos espíritos, damos seguimento a essa atividade com muita alegria em nossos corações. Obrigado, Genival. Convidamos agora para fazer parte aqui conosco nosso irmão, expositor da noite, Rafael Siqueira. Boa noite, seja muito bem-vindo. Rafael é de Niterói, do Rio de Janeiro, trabalhador espírita da Sociedade Espírita Fraternidade, e é com muita alegria que recebemos você nesta noite, Rafael, para falar sobre o tema Minha Contribuição ao Mundo de Regeneração. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradeço a acolhida e cumprimento a você, Alisson, cumprimento a Nertan, cumprimento a Genival, cumprimento a Socorro, cumprimento a todos aqueles que já estão no nosso site, nos acompanhando, cumprimento todos os amigos que estão nos assistindo através do canal Seridó Espírita, cumprimento os amigos de Candelária, da Associação Espírita de Candelária, pela sua 22ª Semana Espírita, e agradeço a Jesus por essa oportunidade de estar com cada um de vocês nesses momentos de espiritualidade e de vida. Tamanha é a nossa alegria que nós conseguimos ir ao Rio Grande do Norte, pelo menos nas lives, com a esperança de que um dia nós possamos ir fisicamente para dar o nosso abraço físico em cada um de vocês. Por enquanto, o nosso abraço é virtual, que é assim que a providência divina tem nos permitido. Vive-se na Terra um momento de grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Essa frase é de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, nesta obra notável chamada Transição Planetária. E a esta obra se sucedem outras 3 obras que eu trago e já deixo como sugestão de leitura. Amanhecer de uma Nova Era, depois Perturbações Espirituais e, mais recentemente, No Rumo do Mundo de Regeneração. Todas elas falando deste atual momento do nosso planeta Terra, que é um momento que já era descrito por Kardec. No livro A Gênese, o 5º livro da nossa codificação espírita, lá no capítulo 18, são chegados os tempos, mas que também foram preditos por Jesus, em Marcos, capítulo 13, e em Mateus, capítulo 24. O nosso tema da noite é falar do nosso compromisso, dos nossos desafios, da nossa contribuição diante desse mundo de regeneração para o qual estamos migrando. Mas antes de falar da nossa contribuição, eu quero contextualizar para vocês o que é o mundo de regeneração
e o que significa esse processo de transição planetária. Quando vamos ao Livro dos Espíritos, lá na sua terceira parte, que fala das leis morais, uma das leis morais é a lei de progresso, porque nós progredimos e os mundos progredem também. Nós sabemos que existem algumas características dos mundos, os mundos se dividem, e essa divisão nós podemos encontrar, estão vendo que eu estou deixando várias obras como sugestão para vocês. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, quando Kardec encima o capítulo com "Há muitas moradas na casa do meu Pai". Nós sabemos que esses mundos podem ser mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. E o que é o processo de transição planetária? O processo de transição planetária nada mais é do que sair de uma categoria do mundo e, pela lei do progresso, migrar para outra categoria. A Terra já foi um mundo primitivo. O que é um mundo primitivo? Conforme nos diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, é um mundo onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. É um mundo onde impera os nossos vícios, a nossa forma ainda inquieta de fazer as coisas. A Terra já foi um mundo primitivo, onde nós não tínhamos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, onde nós não tínhamos grande parte dos recursos, até mesmo morais, que nós já desenvolvemos hoje. A Terra teve uma primeira migração de um mundo primitivo para um mundo de expiações e provas. O mundo de expiações e provas, o próprio nome já o diz, que é caracterizado por provas, que são as nossas escolas abençoadas para o progresso, são categorizados pelas expiações, com X. A expiação, na visão do benfeitor Emmanuel, na questão 246 do livro O Consolador, são aquelas prisões de ajustamento que nós nos colocamos pela lei de causa e efeito, porque nós plantamos o erro, a injustiça, e nós colhemos, no mundo de provas e expiações, os efeitos daquilo que nós plantamos. Mas agora nós vivemos um outro momento, um momento de transição desse mundo de provas e expiações, onde ainda domina o mal, para um mundo de regeneração. E o que seria o mundo de regeneração? Conforme nos dizem os bons espíritos, é o mundo onde as almas que ainda se encontram em processos de provas, de expiações, encontram novas forças. Porque me observem, o mundo de provas e expiações, o mal ainda predomina. Pensem que a minha mão é uma balança. Provas e expiações, os vícios ainda estão mais pesados. O mal ainda predomina. O mundo de regeneração, nós vamos encontrando um certo equilíbrio e vamos invertendo os pratos da balança, porque o mal passa a ser menor e o bem passa a ser maior. Mas eu quero que vocês entendam que mundo de regeneração ainda não é um mundo feliz. E a imagem que eu quero deixar é a seguinte: pensem em alguém que está doente. Agora imaginem que essa doença são os nossos vícios. Sair de um mundo de provas e expiações é quando começamos a vencer essa doença e vamos para a convalescença. Na convalescença ainda não estamos plenamente saudáveis. O mundo de regeneração é isso. Quando já não somos tão ruins mais, mas ainda não somos efetivamente bons. Apenas se trocam os pratos da balança. O mundo deixa de ser tão mal, passa a ser melhor, mas o bem ainda não predomina. É como sair do estágio da doença para ir para o estado da convalescença, para um estado onde nós, almas aflitas, almas que ainda temos dificuldades, vamos aurir novas forças. Depois, numa próxima transição, nós iremos para um mundo ditoso. O mundo ditoso, lembrem da balança, é quando o mal vai ser completamente sobrepujado pelo bem. E haveria ainda uma quinta gradação dos mundos, que são os mundos celestes ou divinos. É quando o prato do mal já não existe mais, só existe o bem. Porque o mundo celeste ou divino é a morada dos espíritos superiores, onde só reina o belo, o bom, a perfeição. Mas, para fins didáticos na noite de hoje, eu quero que vocês entendam que o período de transição pelo qual a Terra está passando, adstrita à lei do progresso,
provas e expiações para o mundo regenerado. E o que caracteriza essa transição planetária? Eu gosto sempre de citar livros, citar questões do Livro dos Espíritos ou de outras obras de Kardec, para que a gente possa se afeiçoar aos estudos e ter base para as nossas discussões. Quando Kardec, na questão 784 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: bastante grande é a perversidade do homem, ou seja, típico de um mundo de provas e expiações. E depois ele faz a indagação aos bons espíritos. Não parece que menos do ponto de vista moral, o nosso mundo, ao invés de avançar, está recuando? E olha a resposta dos bons espíritos: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai reprimindo os abusos. E essa primeira parte da resposta nos dá a entender o seguinte: o bem já existe no mundo. Nós é que ainda temos aqueles olhos para ver o mal, para reparar o mal, para dar conta das coisas negativas. Não conseguimos ver é que Jesus nos coloca no Sermão do Monte, quando ele diz que os nossos olhos são as janelas da alma. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Então, neste mundo onde o mal ainda sobrepuja, mundo de provas e expiações, já existe o bem. E o bem está crescendo. Mas nós temos uma sensação de que o mal está tomando conta. E por que nós temos essa sensação? Os bons espíritos respondem: faz-se mister. Mister quer dizer necessário. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Ou seja, já existe o bem, mas o mal parece que está tomando uma condição, um nível que nós não víamos antes. E por que isso? Para que a gente possa sentir na acústica da alma a necessidade de reparar a nós mesmos, contribuir para um mundo melhor. E eu vou trabalhar com algumas metáforas para que vocês possam me entender. Imaginem varrer a nossa casa. Nós temos o tapete. Quando a poeira a gente coloca para debaixo do tapete, como era comum fazer antigamente, chegava uma visita na nossa casa, a casa estava suja. Bom, deixa eu colocar aqui debaixo do tapete porque a visita não vai ver. A casa está limpa ou continua suja? Eu estou tão somente escondendo a sujeira. Eu estou escondendo a sujeira, mas o mal está ali escondido. Esse período de transição é quando a gente já não esconde mais a sujeira, porque a gente precisa ter contato com essa sujeira para poder efetivamente limpar. E a segunda metáfora que eu quero deixar com vocês é uma metáfora de José Raul Teixeira, porque eu sou aqui de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade, e Raul Teixeira é para mim não só um grande mestre, mas quase um pai. Se eu estou aqui conversando com vocês hoje, é porque ele é uma referência e me incentivou a tanto. Ele me disse uma vez uma comparação que eu nunca me esqueci. Imaginem quando nós temos aquela afecção cutânea, aquela espinha ou aquilo que dá na nossa pele. E muitas vezes a gente olha, parece que está tudo bem, não parece? Mas quando a gente espreme, está cheio de pus por dentro. Ou seja, aparentemente, por fora, está tudo bem. Mas quando espreme, aquela inflamação começa a sair e a gente vê que não está tudo bem. Ou seja, o período que nós estamos passando é dessa espinha, dessa afecção cutânea que já não está mais interna, está colocando toda a inflamação para fora para que a doença possa efetivamente cicatrizar. Então esse é o período que nós estamos passando. Um período de chacoalhar a nós mesmos, um período onde muitas coisas estão acontecendo na nossa terra para que a gente possa efetivamente sentir a necessidade de seguir em frente. E nos diz o espírito Manuel Filomeno de Miranda que nesses tempos de transição acontecerão coisas de natureza externa e coisas de natureza interna, que nós poderíamos igualmente chamar de causas naturais ou causas pessoais. Porque vamos olhar para o nosso mundo, como está o nosso mundo hoje. Nós vemos terremotos, nós vemos maremotos, nós vemos tsunamis, nós vemos acidentes de grande porte acontecendo.
Será que Deus perdeu o controle? Não, Deus não perdeu o controle. Em 200 bilhões de galáxias, Deus não perdeu o controle de um planeta que está em um sistema que está em 200 bilhões de galáxias. É porque o período de transição é assim mesmo. É um período conturbado para que a gente possa chegar em dias melhores. Período de transição é o período que nós recebemos a pandemia, a proposta da quarentena, para que a gente possa ressignificar os nossos passos. Mas existe também aquelas causas que são de natureza íntima, de natureza pessoal, ou aquelas intercorrências de natureza interna. E que intercorrências são essas? Kardec traz para nós um texto no livro Obras Póstumas, lá na sua parte final, chamada Regeneração da Humanidade, nos dizendo que, nos dias da grande transição planetária, os seres humanos, os sinais característicos seriam de duas ordens. A primeira delas, loucura. Loucura porque, na época de Kardec, loucura queria dizer ansiedade, depressão, transtorno do pânico, transtorno bipolar. Quando olhamos para as pessoas hoje, não são esses os sinais que as pessoas apresentam? As pessoas não se apresentam angustiadas, tristes, muitas nervosas, muitas perdendo o sentido existencial. São sinais característicos deste tempo, porque nós estamos sendo testados na nossa fidelidade, na nossa vontade de seguir em frente, no nosso testemunho com Jesus. Mas nos diz, os bons espíritos capitaneados por Kardec, que existe uma outra característica, que é a característica dos suicídios, porque muitos não aguentariam e iriam se suicidar. Ou seja, tudo no mundo nos diz que nós estamos no período de transição. A nossa Terra vai avançar e nós também devemos avançar juntos. Porque se nós não avançarmos juntos, o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda nos diz que nós seremos colocados num plano que está de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com a nossa moral, de acordo com o nosso aprimoramento espiritual. Muitos autores costumam chamar isso de degredo, de expulsão da Terra. Eu prefiro uma forma mais didática, porque se nós não conseguimos acompanhar a nossa Terra, o que vai ser feito tão simplesmente é um processo de adaptação. Se eu não me adaptar a uma Terra aprimorada, eu vou ser convidado a ir para um orbe que esteja de acordo com as minhas possibilidades, tal qual foi feito quando a Terra era primitiva e habitantes de um outro orbe, chamado Capela. E esses habitantes de Capela estão descritos lá no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, quando ele nos diz que a Terra primitiva recebeu os hindus, recebeu os arianos, recebeu os egípcios e recebeu os hebreus, que não acompanharam o progresso de Capela e vieram para a nossa Terra para impulsionar o progresso. Capela progrediu, quem não progrediu junto veio para a Terra. O que está acontecendo agora é similar. A Terra está progredindo. Se nós não progredirmos juntos, acompanhando essa transição moral da Terra, nós seremos chamados a habitar um mundo de acordo com as nossas possibilidades morais e espirituais. Bom, mas o tema da nossa noite, agora que eu já fiz o preâmbulo, é falar da minha contribuição para o mundo regenerado, para o Roland Rabat, como dizem os nossos irmãos hebreus, para a era de Aquário, como dizem os nossos irmãos do esoterismo, das crenças esotéricas, porque todos já pensam nesse mundo que vai chegar, nesse mundo de paz, nesse mundo de justiça, nesse mundo que não virá pronto, porque é uma construção de cada um de nós, nesse mundo que não tem uma data certa, uma data limite, porque isso, o cálculo é por eras, o cálculo é de momentos que a Terra está passando, está mudando o seu eixo para efetivamente se fazer um mundo melhor. Qual o nosso contributo? Como nós vamos colaborar para que todas essas coisas efetivamente aconteçam? Nós devemos pensar, e eu me incluo quando falo com vocês, que essa transição do mundo é uma transição pessoal. Para o mundo mudar, eu tenho que mudar. Porque nós costumamos
apontar o dedo em riche para as coisas, para as outras pessoas, achando que as mudanças são exteriores. Mas a grande mudança é aquela que se processa no íntimo de nós mesmos. Não por outra razão, Jesus nos disse: o reino dos céus não se faz com aparências exteriores, mas ele se faz dentro de nós. A nossa contribuição para esse mundo melhor, para esse mundo regenerado, é a nossa proposta de nos transformar moralmente. E isso está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então é no íntimo de cada um de nós, naquela atitude diária de procurar ser hoje melhor do que ontem, procurar ser amanhã melhor do que hoje, que eu vou construindo a minha casa interna, como nos diz Alta de Souza, que é a mais alta das capelas, para ajudar com os meus pequeninos esforços a construir a casa externa, que é o planeta Terra. Eu quero dividir esses contributos nossos para o mundo de regeneração em 6 partes. Essas 6 partes eu tirei da leitura dessas obras que eu trouxe para vocês. Quem quiser pode anotar, porque num mundo regenerado, proposta que nós podemos começar desde hoje, nós precisamos repensar a nossa espiritualidade. Porque vejam, há muitas pessoas no mundo que ainda acham que estão num piquenique, que ainda acham que vieram para o mundo para ter gozos, ter prazeres, usufruir do mundo, como se nós fôssemos do mundo. Mas a proposta do apóstolo Paulo é que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós nascemos, nós morremos, nós renascemos ainda e nós progredimos sem cessar. Tal é a lei. Então, repensar a nossa espiritualidade é saber que nós somos espíritos imortais. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Fomos criados simples e ignorantes e caminhamos para a perfeição relativa, ou para a plenitude, como nos diz Joana de Ângeles. Então, o momento de pensar na nossa espiritualidade não é quando a gente aposentar. Não é quando ocorrer evento X ou evento Y, porque vejam, veio um pequeno vírus, invisível a olho humano, e remexeu com tudo aquilo que a gente tinha como programado. Talvez o que o vírus mais mexeu conosco foi com a nossa ideia de querer programar todas as coisas, porque agora a gente não programa nada. Agora a gente vai vivendo e envidando os nossos esforços. Até então, hoje eu vou para a minha reunião mediúnica, amanhã eu vou para a casa espírita e vou para o trabalho. Aí veio o vírus. Bom, hoje eu vou ter que trabalhar de home office. Hoje eu vou ter que fazer a caridade dentro da minha casa. Hoje, a palestra que eu vou fazer já não vai ser mais com público presente, já vai ser com público virtual. Porque nós não conseguimos domar as situações. Nós caminhamos no mundo porque somos espíritos e estamos aqui para progredir. Me acompanhem nas minhas mãos. Vocês já viram que eu mexo muito as mãos. Quais são os meus valores? Aquilo que eu tenho ou aquilo que eu sou? Porque isso é repensar a minha espiritualidade. Porque aquilo que eu tenho, casas, carros, valores na caderneta de poupança, ações ou quaisquer outros bens, isso eu posso perder. Mas aquilo que eu sou, os amigos que eu faço, o bem que eu proporciono às pessoas, o tanto de material de estudos que eu vou angariando durante a vida, isso eu não perco jamais. Então, repensar a minha espiritualidade é saber que o meu valor está naquilo que eu sou, não naquilo que eu tenho. Porque ninguém consegue colocar gavetas no seu caixão e levar coisas materiais para o plano espiritual. Uma segunda proposta nossa, uma segunda contribuição para o mundo regenerado é repensar a nossa imortalidade. Porque vejam, o que está acontecendo no mundo hoje? Quando ligamos a televisão, nós ouvimos falar que no Brasil já desencarnaram mais de 420 mil pessoas. No mundo já desencarnaram mais de 3 milhões de pessoas. E nós sentimos a dor saudade, que é normal, mas não podemos transformar em dor revolta, porque a dor revolta nos coloca contra aquele que nos criou. E
que sabe de todas as coisas. No mundo regenerado, nós teremos que ter uma maior compreensão de Deus, que é Deus de amor, que é Deus de misericórdia, que é Deus de justiça. Parar de nos relacionar com o Pai como quem escreve uma carta para o PROCON. Como é que a gente escreve uma carta para o PROCON? Sempre reclamando, sempre com o dedo em riste, sempre dizendo assim: ô Deus, por que você levou o meu pai? Por que você levou o meu filho? Por que você levou a minha irmã? Ora bolas, porque antes de ser meu pai, porque antes de ser meu filho ou de ser minha irmã, são filhos de Deus. E Ele é que sabe a hora de vir, a hora de retornar. Repensar a nossa imortalidade, então, é nós nos darmos conta que o processo da desencarnação é um processo natural. Nós já morremos de morte morrida, de morte matada, de morte por idade, e nós vamos morrer de novo nessa vida, porque, em verdade, nós não morremos, nós desencarnamos. Quando alguém próximo de nós tem terminada a sua vida física, nós não perdemos aquela pessoa. Perder, a gente perde um celular. Perder, a gente perde um livro. Daí, a segunda contribuição para o mundo de regeneração é eu me dar conta da minha imortalidade, da nossa imortalidade, e passar a viver no mundo como um imortal, sabendo que eu sei a hora do meu ticket, o ticket do avião, que eu encarnei, mas eu não sei a hora de retornar. O Pai sabe. Então valorizemos o hoje. Façamos o maior bem que nós podemos fazer hoje. Terceira contribuição nossa para o mundo de regeneração: repensar a minha fé. Porque a nossa fé tem estado muito vacilante. Eu vejo pessoas espíritas dizendo assim: será que Deus permanece no controle com tantas mortes? Permanece. Deus não perde o controle de nada. Cada fio da minha cabeça Ele conhece. Cada folha que cai de uma árvore cai de acordo com a sua vontade. É a minha fé que tem andado vacilante. No mundo de regeneração, a fé não será tão somente uma crença. Porque acreditar que no Rio de Janeiro, o torcedor do Flamengo acredita que o Flamengo vai ser campeão todos os anos. Mas tem ano que o Flamengo ganha, tem ano que o Flamengo não ganha. Ultimamente, o Flamengo tem ganhado bastante. Mas isso é uma crença. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas, na sexta-feira, vão para a janela, olham para o céu. Está cheio de estrelas, amanhã vai dar sol. Mas isso não é uma certeza absoluta. Certeza absoluta é a fé que nós temos que ter em Deus. Confiar em Deus, nos entregar a Deus. Essa é a proposta de repensar a nossa fé. Mas repensar a nossa fé, igualmente, é deixar de ter aquela fé dogmática. Porque Albert Einstein, ele nos diz que a religião que não acompanha a ciência, ela fica dogmática, ela fica sem bases. E a fé que o Espiritismo trouxe para a gente, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e até mesmo na contracapa do mesmo livro, ele nos diz que fé inabalável é somente aquela que poderá acompanhar a razão em todas as épocas da humanidade. Daí, uma contribuição, uma terceira contribuição para o mundo regenerado é robustecer a nossa fé, com fincas na razão, com fincas no bom senso. Deixar de acreditar nas coisas porque alguém me disse, porque alguém me falou, porque eu posso desenvolver o meu bom senso. Porque eu posso desenvolver a minha capacidade de raciocinar, de estudar, de discutir juntos. E nos diz Leon Denis, numa obra formidável chamada Cristianismo e Espiritismo, que no mundo regenerado, no mundo futuro, os homens serão os seus grandes sacerdotes. Nós seremos sacerdotes de nós mesmos, porque a gente pode se comunicar com os bons espíritos, com Jesus, pelos nossos pensamentos. Não precisaremos de interpostas pessoas que são homens e muitas vezes não têm o atributo da fé. E eu digo isso porque às vezes a gente recebe tanta coisa, tanto WhatsApp, tanta notícia, e são notícias fake. São notícias que a gente precisa daquela fé que raciocina, daquele bom senso com o qual foi intitulado Allan Kardec por Camille Flammarion, para que a gente possa navegar no mundo com confiança em Deus, deixando de agasalhar coisas porque as pessoas me disseram. Eu aprendi com Raul Teixeira que
todas as vezes que alguém me dissesse algo, eu deveria logicar sobre o assunto. Eu não deveria aceitar tão simplesmente porque a pessoa fosse o médium fulano de tal ou o orador fulano de tal. Deixa eu pensar sobre o assunto. Deixa eu saber se está de acordo com o Evangelho de Jesus ou as obras da codificação espírita. Porque a fé do futuro não vai ser uma fé dogmática, mas vai ser uma fé raciocinada. Uma fé amparada na ciência, uma fé amparada na razão, uma fé que eu consigo refletir antes de aceitar e dizer que é uma profissão de aceitação tão somente. Uma quarta contribuição minha para o mundo de regeneração vai ser desenvolver maior tolerância e maior fraternidade. Porque observem como está o mundo hoje. As pessoas estão construindo muros. Muros que existem na nossa cabeça. E de um lado do muro se colocam os que votam na direita, do outro lado do muro se colocam os que votam na esquerda. De um lado do muro se colocam os que são protestantes, do outro lado do muro se colocam os católicos. De um lado do muro se colocam os negros, do outro os brancos, como se existissem essas divisões. Como se Jesus tivesse separado as pessoas em castas. No mundo regenerado, nós deixaremos as divisões para ter a nossa centralidade. A centralidade do amor, a centralidade do respeito, a centralidade da fraternidade. Meditemos no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15, quando ele nos fala do homem que tinha 100 ovelhas. Quando uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi ao encontro daquela ovelha para trazer de volta. Para Jesus, não importa se a ovelha é rica ou pobre, mora na Zona Sul, bairro rico aqui do Rio de Janeiro, ou mora na comunidade. Para Jesus não importa se a ovelha é de direita ou de esquerda, porque todos nós somos ovelhas de Jesus. Contribuição de digna importância para o mundo regenerado. Parar de nos dividir tanto, parar de nos considerar adversários, para nos considerar irmãos. João capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos serão considerados por muitos se amarem. Ou seja, Jesus não criou as divisões. Os preconceitos estão na nossa cabeça. Quinta contribuição nossa para o mundo futuro, para o mundo regenerado. Despertar para a caridade. Porque é também no Evangelho de João, agora capítulo 15, versículo 12, que ele nos fala. O meu mandamento é este, que vocês vos amem uns aos outros. Observem, Jesus não disse que o mandamento dele era, olha, aqui estão os católicos e eu estou com esses. Aqui estão os protestantes e eu estou com estes. Ou aqui estão os espíritas. Mas Jesus nos colocou, amem-se. Nós estamos no mundo por um compromisso de amor, por um compromisso de fraternidade, por um compromisso de desenvolver curvas de ternura para com as outras pessoas. Jesus, então, não instituiu a religião tal ou a religião qual, mas Jesus instituiu a religião daqueles que amam, daqueles que se perdoam, daqueles que querem caminhar pelos caminhos do seu evangelho. Isso não é tornar todos iguais, porque nós manteremos a nossa singularidade. O Rafael é de um jeito, o Alisson é de outro jeito, o fulano é de outro jeito, mas nós teremos uma centralidade, que é o amor, que é a proposta de estar no mundo por um ideal de servir. Não por outra razão. Quando codificou a nossa doutrina, o que Allan Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15? Fora da caridade não há salvação. Fora do amor, fora da fraternidade. E uma vez foram perguntar a Chico Xavier o que ele achava mais bonito na doutrina espírita. E ele respondeu, é que Allan Kardec encimou o capítulo 15 com fora da caridade. Porque se fosse fora do espiritismo, eu talvez tivesse ido por outro caminho. Mundo regenerado, a grande proposta será a proposta do amor. Porque o nosso compromisso no mundo é um compromisso de conduta, não é um compromisso de crença. As crenças, muitas vezes, nós as utilizamos para nos dividir. Jesus nos pede amar. Uma sexta contribuição nossa para o mundo de regeneração é
conectar-se a Jesus. Porque vejam, nós somos governados por um grande governador, descrito lá no livro O Caminho da Luz. E qual é esse governador? Jesus de Nazaré. Quando Allan Kardec pergunta na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus mandou ao mundo para nos servir de guia e de modelo? E a resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. E o que os bons espíritos estão nos dizendo? Se Jesus é o nosso guia, é para nós irmos ao seu encalço. Se Jesus é o nosso modelo, é para nós copiarmos. Porque no mundo regenerado, nós não copiaremos modelos do mundo, modelos políticos, modelos de filósofos, porque os homens do mundo hoje não querem trabalhar tal qual Jesus, mas querem ser a feição dos políticos. Não querem andar na vida tal qual Jesus andou, mas querem andar à cata de um artista da televisão, ou de um filósofo, ou de alguém que lhes inspira. Mas o grande modelo é Jesus. Então, no mundo de regeneração, Jesus será o protótipo das nossas existências. E eu, até os meus 18 anos de idade, eu era católico, e escutava uma canção do Padre Zezinho, que eu acho que o Padre Zezinho, me permitam uma brincadeira, ele deve ter lido a questão 625 do Livro dos Espíritos, porque ele cunhou uma canção que eu acho que essa canção é uma canção espírita, porque ele canta, e eu não vou cantar, porque senão não sobra ninguém. Eu não tenho a voz do Nertan. Um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Contribuição para o mundo de regeneração. Andar como Jesus, amar como Jesus, sentir como Jesus, sonhar como Jesus, e na metáfora do Padre Zezinho, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Dormir, desencarnar, os dois com D, porque a gente toma o símbolo e tira a essência. Porque no mundo de regeneração, eu estarei próximo daquele que me criou, Deus, e andando atrás daquele que é o meu modelo, Jesus. Resumidamente, então, as nossas 6 contribuições para vivermos no mundo regenerado: repensar a minha espiritualidade, repensar a minha imortalidade, repensar a minha fé, para que eu saia dos dogmas, daquela crença onde alguém me fala e eu já vou aceitando, para raciocinar, refletir, desenvolver tolerância, fraternidade, respeito por quem pensa diferente. Já pensou se no mundo todos fossem iguais? Já pensou se no mundo todos fossem rosas? Faltariam os crisântemos, faltariam as tulipas. Nós somos uma pluralidade. Despertar para a caridade, porque a caridade é o amor em movimento e, sobretudo, conectar-se a Jesus, porque é Ele que comanda esse movimento de transição do nosso mundo. E, por fim, pensar que no íntimo de nossas almas a transição é do mundo, mas requer uma transição pessoal. Essa transição começa em mim. E eu, há anos atrás, quando um papa argentino por primeira vez, e esqueçamos aqui aquelas rixas entre brasileiros e argentinos, o nome dele, Jorge Bergoglio, ele foi para Roma e se tornou o Papa Francisco, remontando a Francisco de Assis, que nós sabemos ser João Evangelista que retornou os tempos da Idade Média para reviver Jesus. E eu tenho para mim, já escutei da boca de Divaldo Pereira Franco, que o Papa Francisco é um franciscano dos dias atuais, tentando modificar a igreja e deixando o seu exemplo. E o Papa Francisco, ele vem tentando diminuir a riqueza de Roma, preparando a religião para o mundo regenerado. Na porta dos seus aposentos papais, lá no Vaticano, ele colocou uma frase para que nós possamos, no final do nosso encontro, no final da nossa palestra, pensar e refletir qual a nossa atitude dos dias atuais. A frase em italiano
vietato lamentar-se, é proibido reclamar. Porque nos dias atuais nós temos duas atitudes possíveis. Ou a gente continua reclamando, ou a gente continua engrossando o coro daqueles que lamentam, engrossando o coro dos pessimistas, ou a gente deixa de reclamar, tal qual a placa do Papa Francisco, e passa a trabalhar, e passa a servir mais, e passa a fazer aquilo que está ao nosso alcance para o mundo melhorar, para o mundo se regenerar, porque eu me regenerando, eu sirvo de exemplo para minha filha, para minha esposa, para o meu prédio, para a minha comunidade, e são de pequenos focos de luz que eu vou transformando o mundo numa grande estrela de luz, tal qual pensada por Jesus de Nazaré. Eu agradeço a cada um de vocês. Agradeço a Candelária, a Semana Espírita de Candelária, que completa 32 anos, eu anotei, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, mas está na sua 22ª Semana Espírita. Eu agradeço ao canal Seridó Espírita, por primeira vez eu de Niterói, numa ponte, aí com a região do Seridó, podendo falar para vocês. Agradeço a todos aqueles que estão aqui no nosso site, mandando suas contribuições, trazendo as suas considerações, porque uma live não é apenas o Rafael que fala, mas são corações que vibram na proposta do bem. Eu termino com uma oração do benfeitor Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, oração nossa, mas que nós poderíamos igualmente chamar de oração do mundo regenerado. Porque nos diz o benfeitor: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxa de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito, e auxilia-nos sobremodo a entender que o mundo regenerado será quando nós cumprirmos a tua vontade, hoje, agora e sempre. Um grande abraço, que Jesus esteja com vocês todos e acompanhem as próximas palestras dessa semana. Tchau, tchau. Rafael, que alegria, que belas explanações. Parabéns, meu amigo. Todos nós ficamos muito agradecidos por tão belas palavras. Eu sou Socorro Souza, membro integrante do canal Seridó Espírita, e é uma grande satisfação hoje poder estar aqui com todos vocês nesse aniversário tão bonito, né, dessa casa em Candelária, completando o seu 22º aniversário. E desde já deixo aqui o convite para vocês que estão nos assistindo participar de mais um momento especial amanhã, que será com a nossa querida Sandra Borba. Ela vai falar sobre entendendo e melhorando os nossos relacionamentos em tempos de pandemia. Então, o convite está aí para todos vocês, e é uma grande alegria poder estar nessa comemoração, nesse laço que esse momento nos proporciona, porque você está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Parelhas, e nós estamos todos juntos comemorando esse aniversário. Que maravilha! A pandemia deixou isso de positivo para todos nós, essa proximidade, essa unificação do Espiritismo. E para finalizar, meu querido Rafael, eu vou pedir que você faça a prece final. Com certeza. Eu agradeço o Socorro, agradeço a todos vocês e nós agradecemos a Jesus. Senhor de nossas vidas, luz dos nossos passos, nós te amamos, Senhor, e te pedimos, fica com cada um de nós.
Socorre-nos nas nossas pobrezas e continua sendo a grande luz das nossas vidas. Nós te pedimos por todos aqueles que nos acompanharam na live da noite, por todos aqueles cujos nomes passam pelas nossas cabeças. Abençoa a nossa terra, abençoa o nosso mundo, abençoa o nosso Brasil. Abençoa esse estado do Rio Grande do Norte, a região do Seridó Espírita, o canal Espírita Seridó, que leva a sua mensagem aos mais variados corações. Dá-nos a tua paz. Nós pedimos ainda pela Associação Espírita Candelária, seus trabalhadores, aqueles que lá mourejam na condição de trabalhadores da última hora. Ó Mestre, olha por aqueles que ainda perpassam os dias do coronavírus, estão retornando à pátria espiritual. Possam todos ser amparados pelos benfeitores da espiritualidade. Socorre igualmente os familiares que continuam nas lutas do mundo e dai-nos a todos a sua paz. Sem ti nada somos, sem ti, Senhor, perdemos o rumo. Permanece conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja e até amanhã, meus caros irmãos. Boa noite a todos.